O véu se rasgou, mas não foi só o tecido que caiu, foi uma estrutura inteira que perdeu o sentido. Porque em Mateus 27:51 mostra que no momento em que Jesus entrega o Espírito a Deus, rompe aquilo que por anos separava. E isso não foi simbólico, foi um posicionamento claro. E o acesso não é mais bloqueado. Só que no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 19 e 22, diz que agora existe livre acesso para entrar. É aqui que começa o incômodo. Porque se o acesso foi liberado, então a distância que muitos vivem hoje não é mais imposição de Deus, é escolha. E isso muda tudo, porque não dá mais para dizer que não consegue se aproximar, não dá mais para colocar culpa em barreiras espirituais, não dá mais para viver como se Deus estivesse longe. Quando foi Ele mesmo que rasgou aquilo que impedia. O problema não é a falta de acesso, é resistência em viver o que esse acesso exige. Porque entrar não é confortável. Entrar expõe. No livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 13, diz que tudo fica descoberto diante dele, e isso quebra a possibilidade de viver de aparência, porque fora ainda dá para sustentar uma versão controlada, mas dentro não dá. E é por isso que muitos preferem permanecer do lado de fora, mesmo tendo acesso. Não é ignorância, é escolha. Porque viver perto de Deus exige abandonar coisas que ainda sequer mantém, exige parar de negociar áreas que já deveriam ter sido entregues, exige sair de um lugar onde ainda se tem controle. E, enquanto isso não é feito, a pessoa até falar de Deus, até se aproximar em momentos, mas não viver relacionamentos, viver visitas. O livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, diz que Jesus tem a chave da morte e do inferno, ou seja, ele não apenas abriu o caminho, ele tem autoridade sobre aquilo que antes prendia. Então, continue vivendo preso depois disso. Depois disso, não é falta de poder, é falta de posicionamento. O véu se rasgou, o acesso foi liberado. Mas no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 22, continua dizendo: aproxime-se-nos. E isso revela que não basta saber, não basta concordar, não basta admirar o que foi feito. É preciso responder. Porque Deus já fez a parte dele. Agora, permanecer do lado de fora não é mais limitação, é decisão.